Então hoje, 6 de setembro de 2022, oitavo ano A. Vamos tratar então de equação polinomial do segundo grau, do tipo, um tipo bem específico aqui, ax ao quadrado igual a b, tá? Daqui a pouco vocês vão entender isso daqui. Primeira coisa, vamos entender o que é o grau de uma equação. Vão copiando, pessoal. Tudo isso aqui que eu estou colocando aqui, eu só vou apagar esse primeiro aqui, ó. Eu vou colocar um primeiro assim, ó. Romanos. Tá? Então tenho aí no seu caderno, principalmente essas informações aqui que eu vou grifar, ó. A data, o título do que a gente vai aprender hoje, e aí o resto, né? Daqui para baixo tudo. Aproveitando que a gente está copiando, já copiem também aí. Então eu vou primeiro, pessoal, explicar para vocês o que é um grau de uma equação. Até hoje, a gente estava trabalhando só com a equação do primeiro grau. Deixa eu escrever aqui. Então só vou colocar primeiro grau. Tá? Equação do primeiro grau, matematicamente falando, são equações do tipo ax mais b igual a zero. Sei que isso não faz muito sentido para vocês, mas equações do primeiro grau são as equaçõezinhas que vocês trabalharam até hoje, tá? Tipo assim, ó, 2x menos 10 é igual a zero, tá? Repare que está nesse formato, só ficou o x. Para a gente definir o grau de uma equação, a gente escolhe uma letra, geralmente o x, tá? E todas as outras letras a gente vai colocando em ordem alfabética, A, B, C, D e assim por diante, tá? Ela é do primeiro grau porque o expoente aqui do x é 1, tá? Como expoente 1 não precisa aparecer, é uma equação do primeiro grau porque o maior expoente do x é 1. Então, uma equação do segundo grau, vão copiando aí. Equação do segundo grau, por aqui embaixo. Ela teria esse formato aqui, ó. A x ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Tá? Trocando em números, é como se fosse assim, vamos supor, 5x ao quadrado mais 3x mais 7 igual a zero. Esse tipo de equação vocês ainda não conseguem resolver, tá? E vão conseguir resolver esse tipo de equação só no nono ano. A gente vai iniciar o trabalho com equações do segundo grau, tá? Mas a gente só vai conseguir resolver um tipo de equação muito específico. Bem específico. Tem que ser essa daqui, do ax ao quadrado igual a b. Mas por enquanto eu só quero que vocês entendam como que a gente define o grau de uma equação. E a gente define pelo maior expoente. Como o maior expoente é 2, ela é uma equação do segundo grau. Então, se tivesse assim, uma equação do terceiro grau, esse a gente nem vai estudar. Mas eu vou colocar aqui, ó. Terceiro grau. Ela teria esse formato aqui, ó. Não x. X ao cubo, porque ela é do terceiro grau, mais bx ao quadrado, mais cx, mais d igual a zero. Trocando por números, ficaria tipo x ao cubo menos 2x ao quadrado menos 4x menos 9 igual a zero. Os números aqui tanto importam. E aí o que a gente faz para vocês irem percebendo? Sempre a gente organiza as equações do maior expoente para o menor expoente. Ó. Então 3, 2, 1 e o próximo não tem, seria zero. Tá?
gente vai organizando assim em ordem decrescente os expoentes. Essa seria do terceiro grau. Aí teria do quarto grau, do quinto grau, sexto grau e não tem limite, tá? Mas no nosso foco vai ser então, no caso, a tal da equação do segundo grau. Ok? De boa? Tranquilo? E aí essa questão das letras a gente vai precisar entender bem. Vamos colocar aqui o segundo tópico. Preto. Isso aqui continua, tá? Tem que colocar 3 pinguinhos aqui. Teria quarto grau, quinto grau, por aí vai. Dois. Eu não coloquei esse risquinho, deixa eu ver como ficou lá em cima. Só colocar um risquinho assim. Pronto. Equações completas e equações incompletas. Vão falando aí, se passar aqui, se vocês precisarem copiar alguma coisa para cima, vocês me avisam. Vocês conhecem esse símbolo aqui? Professor, ele é formato? Formato. Vou corrigir. Esse símbolo aqui significa diferente. Não gostei. Símbolo de diferente, tá? Assim é igual, assim é diferente. Um igual com risquinho. Quase uma hashtag. Depois eu explico por que o A tem que ser diferente de zero.
Posso descer mais um pouquinho aqui? Tem gente ali ainda não vimos. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para ficar na mesma linha. Só o cupim até aí. Vamos estar aqui pertinho. Vou pegar uma vez. É igual, é japonês. Pessoal, deixa eu falar um pouquinho a respeito desse A diferente de zero aqui, ó.
Primeiro, equação de segundo grau vai ter esse formato, porque senão não é de segundo grau. Tá? Ax ao quadrado, quer dizer, um número com x ao quadrado, outro número com x, outro número sozinho. Tá? Esse vai ser o formato da equação de segundo grau. Por que que o a tem que ser diferente de zero? Bom, o número a, é isso mesmo, o número a, ele está multiplicando isso daqui. Se ele for zero, todo número multiplicado por zero dá zero. Então, se você tirar esse número aqui, né, colocar zero aqui no lugar, acabou o x ao quadrado. Se acabou o x ao quadrado, não é mais uma equação do segundo grau. Ele passa a ser uma equação do primeiro grau. Então, o a, para ter uma equação do segundo grau, o a tem que ser diferente de zero. Esse número aqui que acompanha o x não pode ser zero. Se ele for zero, a gente não está mais falando de equação do segundo grau. Tranquilo até aí? Vamos continuar falando de zero aqui, ó. Porque o a não pode ser zero, mas nada impede que o b, esse valor ou esse valor, seja igual a zero. Se isso acontecer, a equação ela é incompleta. Logo, quando os valores de b e de c não forem igual a zero, for diferente de zero, aí ela é completa. Tipo assim, ó. Vou fazer o primeiro aqui com vocês. O valor que acompanha o x é o a. Então, o a é o 4. Certo? Nessa equação, o a é o 4. Valor que acompanha o x, sem ser o x ao quadrado. O valor que acompanha o x ao quadrado é o a. O valor que acompanha o x sem expoente é o 2, é o b. O número que não tem letra é o c. Se todos eles forem diferentes de zero, essa é uma equação completa. Ok? Então, olha o que vai acontecer na de baixo. Valor do a. Então, a, b, c, sempre organizado desse jeito. O a é o x ao quadrado, o b é o x, né, o que acompanha o x, o c é o número que não tem letra. Olha o que acontece nessa de baixo. O a é menos 2. O valor que acompanha o x ao quadrado é o menos 2. O número que acompanha o x é o menos 3. Mas não tem número aqui mais. Concorda? Então c é zero. Pelo c ser igual a zero, essa é uma equação incompleta. Ok? Repara que tem 1, 2, 3 e mais o zero, né? Essa aqui tem 1, 2, 3, quer dizer, 1, 2 e mais o zero. Ele tem falta um dos termos. Por isso que a gente fala que ela é incompleta. Agora, cuidado. Olha aqui. Valor que acompanha o x ao quadrado. Se tem o x ao quadrado, existe um número aqui, mesmo que ele não tenha aparecendo. Então, o número aqui é um númerozinho 1 invisível. Tá? 1 vezes x ao quadrado dá x ao quadrado. Tá? Embora ele não apareça, ele está aqui. O 1 é um elemento neutro, né? Se eu fizer 1 vezes qualquer número, vai ser o próprio número. Tranquilo? Todo mundo conseguiu enxergar ali que ele tem o número 1? Beleza. Só que o que acontece? Não tem x. Repara, não tem número que acompanhe o x. Então o b é zero. Sobre o menos 9. O menos 9 é um número que não tem letra. Número que não tem letra é o c. E ela continua sendo agora, porque o b é igual a zero, ela continua sendo incompleta. Então presta bem atenção agora no que eu vou falar. Nós estamos começando o estudo de resolução de equação polinomial do segundo grau, que são essas equações aqui, nesse formato. Por enquanto, quando ela for completa, nós não vamos conseguir resolver. Por enquanto. O que a gente vai conseguir resolver é um caso muito específico, que é esse daqui.
O livro até explica como que chega no resultado disso daqui, mas não vai ser o nosso foco. O nosso foco vai ser esse terceiro aqui, ó, quando C for igual a zero. Tá? Quando C for igual a zero, não vai ter C. Aliás, quando B for igual a zero. Falei errado. Quando B for igual a zero. Tá? E aí a gente vai conseguir resolver, e aí eu explico para vocês como que funciona isso daqui a pouco. Por enquanto a gente precisa treinar um pouquinho mais. Deixa eu ver como é que eu estou de espaço. Dá para fazer a D, a E, e eu quero fazer pelo menos a F, a G e a H. Mais 5. Vamos treinar aqui. Vou pedir para vocês preencherem. Façam a lápis, tá? Vamos colocar assim, então, sei lá. 5x x ao quadrado menos x igual a zero. Letra E. 7x ao quadrado menos 2x mais 1 igual a zero. Eu vou escrever aqui mesmo, pessoal? Não, vai ficar feio. Esse negócio meu de ficar feio, não consigo fazer. Mais uma página. Vamos deixar assim, ó. Vou colocar a letra F. Era para ser minúsculo, mas tá bom. Deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer. 4x ao quadrado menos 25 igual a zero. Aqui você já pode até colocar A igual, B igual, C igual. A igual, B igual, C igual. Letra G. Aqui é a mesma coisa. A igual, B igual, C igual. A G eu vou judiar um pouquinho de vocês. Vocês gostam de ser judiado um pouquinho? Né? Não. Só um que não gosta, o resto tudo gosta. E por último, queria que o círculo ficasse bonitinho aqui assim. Esse aqui não ficou. Já que eu tenho esse recurso do computador. Olha que bonitinho. Essa última aqui eu vou colocar... Fala um número aí pra mim. 6. Alguém falou 6, lá que eu vi. A igual, B igual, C igual. Pessoal, tenta preencher, tenta não, faz aí, faz a lápis, não tem problema errar. Essa tabelinha aqui, ó, tá? Valor de A, valor do B, valor de C. Classifica ela se ela é completa ou se ela é incompleta, tá? Eu tinha feito até a letra C. Vocês já copiaram a D e a E? Sim. Eu vou descer aqui um pouquinho mais, vocês copiarem agora F, G e H. Aí terminando, faz a lápis. Vou dar uns 2 minutinhos aí para vocês fazerem. Coisa rápida, só para a gente ir treinando essa questão do A, B e C.
Oi? Só fazer a gente. Faz aí, não tem problema errar não. Faz o que você acha que é. Ô, Siri. Foi, galera? Terminaram? É pra ser rápido, pessoal. Se vocês começam a conversar, eu acho que vocês terminaram. Pois é. Aí tem um outro aqui falando que nem copiou. Porque eu tava tentando tirar a cabeça pra olhar ali. Eita, é complicado tirar a cabeça, realmente. Ainda mais que é grudado na cabeça, né? Grudado no pescoço. Conseguiu tirar a cabeça, não? Ei. Dá uma tiradinha? Aí. Tá virando bagunça isso. Vamos lá. Aqui, valor do A. Valor do A. Ninguém sabe? Ah, o quê? Lá? É. A do A? Sim, coloquei 5 também. Cadê tu? Valor do B. Zero. Não esqueçam do sinal, tá? Tem um negativo aqui, ó. Tem menos 1. Valor do C. Zero. Ela é completa ou incompleta? Mas precisa botar o nomezinho, não? É brincadeira, né? Eu não coloquei, não. A minha tem espaço pra botar. Dá um jeito aí, cara. Coloca só um I ou INC, alguma coisa assim, só pra você saber que ela é incompleta. É fácil, né? Negativo. Nessa daqui, o valor do A. 7. Ah, na outra ali alguém tava falando, o B é 2, né? Tava fazendo referência aqui ao expoente. O expoente não conta, tá? O expoente só é pra gente identificar qual é o valor do A. Nessa letra E, B, quanto que... Isso, menos 2. Zero. E o C? Zero. Sou burro, né? É 1. Eu só erro o negócio do zero. E aqui é completa ou incompleta? Incompleto. Completo. Só é incompleta se o C for igual a 0 ou o B for igual a 0. E isso aí, né? Ok? Se tem os 3 aqui, ó, ele é completo. Letra F. 4 menos Menos 25? É isso aí. E o C? 0. Erraram. É um. Tá errado. É 1. Não. Menos 2. B é o valor que acompanha o X. Cadê X aqui? Eu pensei que é zero. O B é 0. Ai, minha avó. Minha avó ainda. Isso aí é 0 também? Sacaram? O B é 0, não tem X. C é um. O C vai ser menos 25. Oxi. Vamos de novo lá pra cima. E é essa que vocês têm que entender, que é essa que a gente vai conseguir resolver, tá? Ó, lá na letra A, valor que acompanha o x ao quadrado é o A.
Valor que acompanha o x é o b. Se não tiver x, ó, se não tiver x, o b é 0. Certo? Então agora vamos lá para frente de novo. Ó, o a é o x ao quadrado. O b é o x, não tem x. Se não tem x, o b é 0. Deixa eu dar uma melhoradinha aqui no sinalzinho de igual. Tá? E aí o c? O c é o número que não tem letra. O número que não tem letra é menos 25. Tá aqui. Ok? E ela é incompleta. Tranquilo, gente? Letra G. Menos 3. Botei 6. O A é 3 sobre 2. Uma fração. O B. Menos 1/4. Não esqueçam do sinalzinho, tá? Menos 1/4. O C, esse tá fácil. 1/3. E ela é completa. Letra H. Aqui é? Aqui. E aqui? E ela é? Incompleto. É isso. Deixa eu só ver aqui em cima. Eu parei no 2. 2, agora é 3. Oh. Nossa, que cor feia.
Como assim? Burro. Você é burro, né? Mas que você só é, não. Às vezes você não como nessa festa. Eles são isso. Vai, são isso. Opa, tá errado. Tava faltando X. Agora vai. Em azul aqui já tá a resposta, tá? Depois eu vou explicar para vocês como é que a gente chega nela e explicar por que essa aqui eu tô fazendo tão rápido também. Não. O computador fica com qualidade do carro. Oi? O computador fica com qualidade do carro. É que o projetor ele não é, ele é mais para ambiente mais escuro. Dá pra assistir filme? Mas quando joga no, Eu acho que se inverter, se colocasse na parede lá, ficava melhor. talvez, porque aqui também tem um brilho, mas eu teria que ficar mudando vocês de lugar, coisa e tal, vai dar muito trabalho. Mas quando você assiste na internet é desse jeito que vê, que grava essa tela e não aquela. Se você assistir no celular. Pessoal, copiem até aí. A letra A está resolvida. Eu já vou explicar para vocês até por que eu resolvi já, tá? E a letra B, vou diminuir um pouquinho o zoom aqui, para que vocês consigam ver todo o conteúdo. Bom, o título vocês já tinham colocado, né? 3. Resolução de equação de segundo grau incompleta. Aí eu vou puxar aqui para cima para vocês conseguirem ler. Depois eu aumento de novo para ficar mais fácil. Só copiem. A letra B não está resolvida. A gente vai resolver junto. A letra A eu já resolvi. Não vai ser o nosso foco a letra A. Tá? O tipo de resolução da letra A. Lá o enunciado, ele coloca bem específico o tipo que a gente vai ter que estudar. E o tipo que a gente vai ter que estudar é a letra B. Com o tipo da letra B, acho que tá certo. Eu tô me sentindo excluído agora. A água bebendo água, a verdinha disse que eu tava andando. Tu foi me levar pra coordenação. Você foi deitado aí dentro lá? Foi.
Não, eu tava andando pela escola. Ele gosta de ela. Copiado, galera? Sim. Tô vendo aí no pessoal copiando. Vou esperar mais um minuto. É difícil É que eu não sei se eu faço esse grandão ou esse pequenininho. Vou mudar a cor. Vou colocar verde. Aqui é ao final. Aqui, pessoal, é ao final. Senão fica afinal, fica estranho, né? É ao final. Chega pra receber. Gabriel, minha Vamos lá, pessoal. Presta atenção aqui, ó. As equações do segundo grau. Então aqui, ó, se tem um x ao quadrado, tá? Equação de segundo grau, elas podem ter até duas soluções. Presta atenção que isso aqui é uma coisa nova. Todas as contas que a gente fazia até agora, a gente falava x é igual a 5, vamos supor. Tá? Nessa não. Nessa vão ter duas respostas. X vai ser igual a 5 e igual a 6. Pode acontecer. Tá? X igual a 0, x igual a 3. X igual a 8 igual a 7. Pode acontecer. Pode acontecer de ter só uma. E pode acontecer de não ter as duas aí no meio. Vira para frente. Você que eu estou chamando atenção e não está prestando atenção, vira para frente. Importante que eu estou falando aqui, tá? Até para vocês entenderem o que vai acontecer. Podem ter até duas soluções, pessoal. Então acostumem com isso. No final, como tem duas respostas, a gente vai colocar isso aqui, ó. Tá vendo? A gente vai ter que colocar um conjunto solução. Esse S aqui é de solução. A gente escreve S igual e coloca todas as respostas. No caso dessa daqui é 0 e 3. Já vou explicar por que tem essas duas respostas. A gente testa todas elas. Então vejam. Pois é o que eu peço. Sempre. Vamos lá, pessoal. Outro termo aqui, ó. Raízes. Sempre que falar raízes, tá? Vão ter três termos. Aliás, tem mais de três. Eu vou falar três aqui. Raízes é a mesma coisa que respostas, tá? Ou solução. E ainda tem um outro termo mais para frente vocês vão ver que a gente chama de zero da equação. Zero da equação, raiz, resposta, solução, é tudo a mesma coisa. Mas por enquanto, encontra as raízes da equação. Você encontrar a resposta da equação, a solução, tá? Bom, vamos lá. Aqui está a questãozinha. Vou escrever em vermelho. Aqui está a equação, ó. X ao quadrado menos 3x igual a 0. O A aqui valeria 1. O B valeria menos 3. O C não tem C. C é 0. Quando isso acontece, pessoal, um dos jeitos de resolver é o que eu fiz aqui embaixo.
Isso daqui nós aprendemos no início do ano. Provavelmente vocês já esqueceram. Mas o nome disso aqui é fator comum em evidência. Veja, tem x e tem x. Eu coloquei o x em evidência. Coloquei o sinalzinho de vezes, abri o parênteses e fiz as divisões. X ao quadrado dividido por x. Deu x. 3x dividido por x. Você corta aqui, fica o 3. Então, eu coloco o termo em evidência, abro o parênteses e faço as divisões para preencher o parênteses. Se eu fizer o chuveirinho, ó, x vezes x, dá x ao quadrado. X vezes 3, dá menos 3x. Então, se eu fizer o chuveirinho, volta para o começo. Para nós não é interessante. É só para mostrar que isso daqui realmente dá isso. Tá? Bom, então eu transformei uma conta de menos numa conta de vezes. Por que a gente faz isso? Isso aqui é um acontecimento matemático muito interessante. Eu tenho uma conta de vezes que está dando zero. Tá vendo? Ó? X vezes x menos 3 é igual a zero. Se eu estou multiplicando um número vezes outro número e está dando zero, só pode acontecer duas coisas. Por exemplo, se eu fizer 7 vezes 0, dá 0. Ou se eu fizer 0 vezes 8, também dá 0. O que eu quero dizer? Para isso aqui dar 0, ou esse x, esse primeiro valor aqui, ó, esse primeiro valor é 0, ou esse outro termo é 0. Para a conta dar 0, um dos fatores, um dos pedacinhos da conta de vezes tem que ser igual a 0. Então, ó, ou esse é igual a 0, tá aqui a primeira resposta. X igual a 0. Se x for 0, a conta dá certo. Ou esse outro pedacinho tem que ser 0. Então, x menos 3 tem que ser igual a 0. Aí você resolve essa conta, só passar o 3 para o outro lado, né? Passou para o outro lado, ele fica positivo. Então, eu tenho duas respostas, ó. Eu tenho a resposta 0, eu tenho a resposta 3. Veja bem, se eu trocar, não está x ao quadrado menos 3x é igual a 0? Se eu trocar o x por 0, não precisa copiar isso aqui não, tá? Se eu trocar o x por 0, então apaguei o x, coloquei 0. 0 ao quadrado, 0 vezes 0 dá 0. 3 vezes 0. Quanto que é 0 menos 0? A conta dá certo. Então, se eu trocar por 0, isso aqui dá certo. Professor, mas se eu trocar por 3 vai dar certo? Vamos ver agora. Então, ó, a conta é x ao quadrado menos 3 vezes x tem que dar 0. Vou trocar esse x aqui, ó, por 3. Então vai ficar 3 ao quadrado. Vou trocar esse x por 3. 3 vezes 3. Tá? Vamos lá. 3 ao quadrado dá 9. 3 vezes 3, 9. E 3 vezes 3? Quanto que é 9 menos 9? Só dá certo essa conta com esses dois valores, com 0 e com 3. Se você trocar por qualquer outro valor, essa conta não dá certo. Ela possui duas respostas. Ok? Conseguiram entender isso? Equações do segundo grau podem ter até duas soluções. Tem dois números que dá certo na conta. Nesse caso, dá certo com 0, dá certo com 3. Essa parte que eu coloquei aqui em vermelho, ela não é tão importante, foi só para vocês entenderem. Outra coisa. Deixa eu só terminar de apagar. Outra coisa que eu ia falar aqui. Essa continha aqui, com C igual a 0, não é o nosso foco.
O nosso foco é quando b for igual a zero. Então, repara no seguinte. Vamos lá. Vamos fazer essa continha aqui. Vou fazer ela em azul. Tá? Só para vocês saberem, a gente faz essa continha de cabeça. O valor do A é 1. O valor do B é 0. Tá vendo? Não tem valor que acompanha x. O valor do C é menos 9. Isso aqui a gente nem escreve, a gente faz de cabeça. Mas como vocês estão ainda aprendendo, isso aqui a gente tem que memorizar. Valor do A, valor do B é o valor que acompanha o x. Não tem x, o x é 0. Aliás, o B é 0. E o valor do C é igual a 9. Quando o B for igual a 0, eu posso resolver igual a equação do primeiro grau. Como assim, professor? Letra para um lado, número para o outro. Não era menos 9? Quando passou para o outro lado da igualdade, ele ficou mais 9. Não há necessidade de colocar o sinalzinho de mais. Se colocar, não está errado. Tá? Mas não tem necessidade. Se eu não colocar o sinalzinho de mais, a gente entende que ele é positivo. Eu já sei que x ao quadrado dá 9. Mas eu não quero saber o valor de x ao quadrado. Eu quero saber o valor de x. Sempre que a gente muda de lado, inverte a operação. Então, se está subtraindo, ele passa, né, tá menos, ele passa a mais. Se estivesse multiplicando, passava dividindo. Agora está elevando ao quadrado. Quando ele vai para o outro lado, a gente coloca a raiz quadrada. Esse 2zinho, para sumir desse lado, eu tenho que colocar a raiz quadrada. Bom, raiz quadrada de 9. Só que a gente entra num pequeno problema. Deixa eu só ver aqui se eu não desliguei o... Não. E aí vai aparecer um novo símbolo matemático. O mais ou menos. Por quê? Raiz quadrada de 9 é 3. 3 vezes 3 dá 9. O número que multiplicado por ele mesmo dá 9 é o 3. Professor, mas e esse símbolo que você colocou, esse mais e esse menos? É o símbolo mais ou menos. E mais ou menos na matemática não é o mais ou menos do nosso dia a dia, né? No nosso dia você fala assim, como você foi na prova? Ah, foi mais ou menos. Foi bem, não foi mal. Aqui não tem nada a ver com isso. Totalmente diferente. Isso significa, esse mais ou menos matemático, significa que a minha resposta vai ser, ou vai ser o menos 3, ou vai ser o mais 3. Eu tenho duas respostas possíveis. O 3 negativo e o 3 positivo. Vou testar aqui com vocês, tá? Essa parte do testar não precisa fazer, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, nessa continha aqui, nessa primeira que a gente está fazendo, desse tipo que vocês têm que aprender, eu vou fazer isso aqui, queria que vocês copiassem também. Vou fazer em verde. O que é fazer em verde? Primeiro eu vou trocar o x por 3. Então ele vai ficar 3 ao quadrado, tá? Então eu vou colocar o sinalzinho de mais aqui, ó. Então, no lugar do x, eu coloquei esse 3 aqui, ó. Tá? 3 ao quadrado menos 9 igual a 0. 3 ao quadrado dá 9. Menos 9, de fato, dá certo. É verdade. Ok? Professor, mas e se trocar o x ao quadrado menos 9, se trocar pelo menos 3? Se eu trocar pelo menos 3, fazer aqui, ó, menos 3 vezes menos 3. Menos vezes menos dá mais. 3 vezes 3, 9. O resultado disso aqui também é 9. Veja, também dá certo. Por isso que eu tenho essas duas soluções. Porque se eu trocar lá no x, ele vai funcionar com menos 3, ele vai funcionar com mais 3. Como quase todas as contas que a gente for fazer no 8º ano
elas vão ser desse tipo, vai acontecer das respostas sempre serem assim, ó. Menos 3 mais 3, vamos supor que dá 5, vai ficar menos 5 mais 5. Isso aqui geralmente a gente coloca em ordem crescente. Então primeiro o negativo, depois o positivo, para ficar em ordem crescente. É só uma questão de organização. Se você inverter, não tem problema. Copiaram até aí? Já ficou muito confuso? Ou não? Começou ali, definiu A, valor do B, valor do C, estava de boa. Agora a gente já tem que colocar, resolver conta. E aí já apareceu duas contas. Dois resultados, né? Duas contas também, mas a letra A não precisa se preocupar tanto com ela. Pelo menos por enquanto. Lá no 9º ano vocês se preocupam mais com a A. Por enquanto tem que se dedicar mais nesse tipo de resolução aqui, quando B é igual a 0. Foi? Posso pegar uma página nova? Terceira página. Vocês repararam que geralmente eu escrevo só 3 páginas? Pode dar uma olhadinha nos PDF das aulas passadas. Geralmente são 3 páginas. Estão copiando? Desculpa. Oi. 2. Tá aqui embaixo, cara. Tá, confia. Vai pegar pra casa. Passa a postura assim. Oi, galera. Antes de eu começar a outra letra, a próxima letra C, eu estou vendo aqui no livro, tem mais um símbolo matemático. Lá no final da página 267, na resposta, caso vocês olhem, tem 3 pinguinhos assim, ó. Isso aqui é um símbolo matemático. Vocês estão com a apostila de vocês? Olha lá no 3, quando B é igual a 0 e C é igual a 0. Na resposta lá tem esses 3 pinguinhos, tá vendo? Esses 3 pinguinhos, isso daqui, a gente lê, portanto. Senhor, como assim, portanto? Quando tem assim, a gente não lê igual? Quando tem esse símbolo, a gente não lê mais? Quando tem esse símbolo, você vai ler, portanto. Ó, isso aqui é a raiz quadrada de tanto. Portanto, a resposta é 0. É isso que ele está dizendo, tá? Isso aqui é um símbolo matemático, portanto. Ok? Vou deixar ele aqui escrito no PDF, só para vocês lembrarem. Mas isso aqui é uma coisa à parte, né? É só para vocês... Ficou bonitinho, né? Só para vocês saberem aí, quando for lá na apostila, pelo que eu olhei aqui, não tem mais nenhum símbolo que vocês não conheçam. Os que não tinha, aquele mais ou menos, eu já expliquei. Raiz tem. Se aparecer... Ah, tem um outro ali. Vai ter depois um símbolo assim, ó. Mas esse eu ainda vou explicar para vocês, tá? Esse é o conjunto vazio. Bom, já copiaram? Vamos para a próxima página. Era a letra B, agora é a letra C. Deixa eu colocar assim, então. Deixa eu pensar. Menos 2x ao quadrado mais 40 igual a 0. Dão conta ou ainda não?
Pessoal, então presta atenção. Vou fazer com vocês, mas vão prestando atenção que já é logo as tarefas. Vocês já têm que começar a dar conta disso. Na verdade, resumindo, por enquanto, e vai ficar nesse por enquanto, é do mesmo jeito que você resolvia a equação do primeiro grau. Letra para um lado, número para o outro. A única novidade é que quando você vai tirar esse ao quadrado desse lado, ele vai aparecer o símbolo mais ou menos raiz do outro lado. Então veja, eu tenho que continuar isolando x. Toda conta que eu faço é para isolar o x. Então, ó, esse mais 40, vou jogar para o outro lado. Então vai ficar 2x ao quadrado, não pode esquecer do sinalzinho de menos, é igual. Se eu estou jogando para o outro lado da igualdade, vai ficar igual a menos 40. Se vocês repararem lá no título que vocês têm, ele está dizendo que é assim, ó, ax ao quadrado é igual a b. É isso aqui, ó. É esse formato que ele está desenhando lá. É isso aqui que a gente tem que resolver, aprender a resolver. Tá? Então, já comecei a isolar o x, só está o x do lado do sinal de igual. E esse menos 2, professor? Calma, vamos tirar ele agora. Vai ficar menos 40 dividido, por que dividido? Ele está multiplicando, ele passa dividindo. Menos dividido por menos dá mais. 40 dividido por 2 dá 20. Terminou? Não. Ainda tem esse ao quadrado que eu preciso tirar daqui. Como é que eu tiro? Aí é que vem a novidade. É só isso aqui que é novo. Você vai colocar mais ou menos raiz quadrada de 20. Ok? E aqui, gente, como é que eu vou falar para vocês? No caso do 8º ano, ainda não foi passado para vocês simplificação de radical. Vocês vão ver isso no 9º ano, no comecinho do 9º ano. Por enquanto, vocês vão colocar menos raiz de 20 mais raiz de 20 como resposta. Tá? Essa conta aqui continua. Se vocês forem fazer um Enem, um vestibular, ou quando tinha provinha lá para o IF, não ia ter essa resposta nas alternativas, sabe? A, B, C, D, E, tá? Não ia aparecer isso daqui. Ia aparecer mais ou menos, deixa eu lembrar, 2 raiz de 5. Isso aqui a gente chama de simplificação de radicais, é um assunto do 9º ano. Por enquanto, quando acontecer assim, de ficar uma raiz quadrada, que não tem jeito de tirar a raiz quadrada, então como assim? Por exemplo, se fosse raiz quadrada de 9, raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 vezes 3 dá 9. 3 vezes ele mesmo dá 9. Agora 20 não tem nenhum número que multiplicado por ele mesmo dá 20. Se você pegar o 4, 4 vezes 4 dá 16. Se você pegar o 5, 5 vezes 5 dá 25. Ah, professor, mas coloca uma vírgula. Não vai ter. Você chega perto do 20, mas não chega no 20. Tá? Ele não tem raiz exata. Ok? Então, por enquanto, quando acontecer de aparecer uma raiz que não tem raiz exata, deixa ela desse jeito. Certo? Dúvidas, galera? Dá uma olhadinha, linha por linha, se você consegue entender aí o que aconteceu. A única novidade é aquilo que eu falei para vocês, ó. Isso daqui, vou pegar a corzinha verde lá. Isso daqui para cá, não é novidade. Letra para um lado, número para o outro. Dessa linha para essa, também não. Eu peguei o 2, joguei ele para baixo. Fiz a divisão, deu mais 20. A única coisa nova é isso aqui, ó. Como é que eu tiro esse x ao quadrado? Aqui não tem esse x ao quadrado, só tem um x. Então esse x ao quadrado, quando ele vai para o outro lado, você vai colocar o símbolo de mais ou menos raiz quadrada do número que tiver aqui. É só isso. Vamos lá? Letra D. Eu preciso passar uma letra D e uma letra E.
Letra D. Deixa eu colocar o quê? Vou colocar 4x ao quadrado mais 5 é igual a 3x ao quadrado mais 9. Estão vendo que linha por linha, letra por letra aí que eu estou fazendo, eu estou piorando um pouquinho, deixando um pouco mais difícil. Só tem uma última letra que eu preciso passar depois disso para vocês, tá? Todas as contas que eu estou fazendo tem duas respostas. Na letra E, não nessa, na letra E ela não vai ter nenhuma. Já vou explicar para vocês. Pessoal, letra para um lado, número para o outro, tá? Reparem o seguinte, o sinal de igual está aqui. Esse carinha é um número. Eu tenho que passar ele para lá. Esse carinha aqui, ó, é uma letra. Eu tenho que trazer para cá. Eu grifei ele ali, os números que estão no lugar errado. Então, ó, o 4x ao quadrado, ele está no lugar certo. Esse carinha está no lado errado. Eu vou trazer ele para cá, ele vai ficar menos 3x ao quadrado. O 9 está no lugar certo. O 5 está no lugar errado. Quando eu venho para cá, ele vem com outro sinal, ele troca de operação, ele está somando, ele vem subtraindo. 4 menos 3 dá quanto? 1. 9 menos 5, 4. Agora só falta tirar o x ao quadrado. O que você vai fazer? X é igual mais ou menos raiz quadrada de 4. Quanto que é a raiz quadrada de 4? 2. Então, mais ou menos 2. Conjunto solução, eu tenho o menos 2 e eu tenho o mais 2. Eu dou a conta. Não é tão difícil. Isso daqui, até aqui, ó, vocês já sabiam. A única coisa que muda é quando tem esse 2, você tem que tirar esse 2, você vai tirar a raiz quadrada. Tá? É a única coisa nova. E a outra coisa nova é que vão ter duas respostas. A última para eu passar a tarefa para vocês. Nossa, esse E está parecendo um L. Fica bonitinho o círculo. Eu quero um círculo bem bonitinho. Aí, letra E. Vamos colocar x ao quadrado mais 1. Vocês sabem qual é a raiz quadrada de 1? Vocês sabem qual é a raiz quadrada de 25? Boa, então vou colocar 25 aqui. Vamos lá. Pessoal, resolvendo isso daqui, faltou eu colocar em outra cor, né? Eu estou colocando as respostas em azul. Vamos lá. Bom, como que a gente resolve isso daqui? X ao quadrado igual menos 25. Tranquilo até aí? X é igual mais ou menos raiz quadrada de menos 25. Não é isso? Qual que é a raiz quadrada de menos 25? 5? 5 vezes 5 dá menos 25? Ah, menos 5. E menos 5 vezes menos 5? Dá menos 25? Dá mais 25, né? Então aqui a gente tem um problema sério, galera. Exatamente isso, está bugado. Quando acontece isso, raiz quadrada de número negativo
não tem resposta real. Só para bugar um pouquinho a cabeça de vocês, mais do que está bugado agora, tá? Existe resposta imaginária. Mas dos números que a gente conhece, não existe resposta. Tá? Então isso aqui que eu escrevi, ó, esse símbolo, esse ezinho cortado, ele significa não pertence. Esse R, conjunto dos números reais. Então não pertence ao conjunto. Ficou apertado. Dos números reais. Não, coloca esse símbolo. É esse símbolo aqui, ó. Vocês vão colocar quando acontecer isso daqui. Tá? Aconteceu aqui, ó. Raiz quadrada de número negativo. Vocês vão colocar não pertence aos reais. Tá? Isso daqui significa não pertence ao conjunto dos números reais. Ao invés de vocês escreverem não pertence ao conjunto dos números reais, vocês colocam isso daqui. Sobre o conjunto solução. O conjunto solução não tem valor. Ah, então é zero. Não, zero é uma resposta. Tá? É isso aqui, ó. Solução igual conjunto dos números vazios. Então aqui, ó, isso aqui significa conjunto vazio. Boa noite. E agora aquela parte que vocês gostam bastante. Ah, não, Marquinhos. Fui comprar um bagulho e Nem um dia, mulher. Boa noite. E aí, Boa tem que dar no tarde, estúdio, né? Para casa. Da casa, paciência. Duas questões. Já viu? Os questões metade da postura. Páginas 268 e 269. Será que é só isso? Só isso por enquanto. Depois eu vou explicar mais coisa, faço um pouco mais. Isso aqui é para que dia? Hoje é dia 6. Dia 6, amanhã é feriado. 6 mais 7. Ah, esqueci de falar do feriado. 6 mais 7, 13. Ah, não, eu só falei pra mim. tomar aqui no tempo, que o dia todo tá Dia 13, semana que vem. Isso aqui eu vou cobrar dia 13/9, tá? Eu vou trazer. Aí, como passei pouca tarefa, o menininho tá bravo. É tudo isso. Espera um pouquinho, eu tenho que falar a respeito de amanhã. Vai ter aula. Pessoal, só tô salvando aqui. Deixa eu parar. Setembro, o dia dos aviões. Vou parar a gravação. Não é 7, não? Eu acho que é 7.